Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, amados, estamos aqui de volta para mais um podcast que com certeza vai falar muito forte ao teu coração, eu não tenho dúvida disso. Como eu já disse, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho a oportunidade de ouvir histórias de homens que tiveram uma experiência profunda com Deus, né? Experiências profundas com Deus, e também tem sido usada de uma forma muito poderosa e impactante. E hoje não vai ser diferente. Então já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas e o YouTube possa entender que esse conteúdo está abençoando a vida de muitas pessoas, hein? Conto com vocês e olha só, hein? Hoje nós estamos aqui na cidade de Umuarama, mas apesar que eu vou falar com uma pessoa que hoje vive em Curitiba. E eu estou tendo a honra de receber aqui no podcast o apóstolo Alexandre Monteiro. Aleluia, glória a Deus pela sua vida, apóstolo. Uma honra ter você aqui comigo, aqui no podcast. Muito obrigado, Davi Maia, um homem que tem levado a adoração por esse Brasil afora e nações, e queremos compartilhar um pouco da nossa história e deixar esse testemunho para a glória de Deus. Amém, glória a Deus, apóstolo. Nós estamos juntos aqui já pela segunda vez. Exato. Ministrando aqui no Cadaxá, em Umuarama, né, do apóstolo Fábio, nosso querido amigo apóstolo Fábio. Isso. E tem sido, né, ano passado foi algo maravilhoso e eu tenho certeza que esse ano também não vai ser diferente, né, apóstolo? O Cadaxá é o tempo de uma nova unção, o tempo em que Deus está fazendo coisas novas, né? E aqui estamos diante da tecnologia, levando essa nossa comunhão de Umuarama até onde Deus permitir que chegue. Amém, glória a Deus. Gente, se preparem, porque vai sair muita coisa assim preciosa, né? Abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus vai ministrar. Glória a Deus. Apóstolo, creio que a gente pode começar do começo. Né? Aonde o senhor nasceu? De onde o senhor é? Então, eu nasci em Campo Belo, Minas Gerais, né? E ali por 6 anos de idade, da minha lembrança, nós mudamos para a cidade de Oliveira, também em Minas, né? Certo. E de Minas, logo depois, em seguida, para Belo Horizonte. E ali fiquei até os meus 23 anos, né? E depois já uma nova história em Curitiba. Ah, é? E o senhor já veio inserido na palavra de Deus? Como foi assim seus pais? Não, na verdade eu fui criado num ambiente muito voltado para uma vida cristã, mas muito vinculada ao contexto da Igreja Católica. Certo. Né? E meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe também servia muito ali na comunidade, e eu caminhava junto com ela nas visitas, nos programas que ela servia. E meu pai também foi da Conferência de São Vicente de Paula, e eu era o secretário dele na conferência, né? E no meio desse caminho, um dia um amigo meu de trabalho, que eu trabalhava ali no Banco Real, chega para mim e fala: Alexandre, rapaz, eu vou para um sítio esse final de semana, mas é assim de gatinha, lá só tem menina bonita, vai ser maravilhoso, você não quer ir comigo? Eu falei: ô meu querido Adilson, eu tô achando que esse negócio aí de sítio não vai ser um negócio tão assim como você pensa, eu não vou não, mas segunda-feira você me conta o que aconteceu. Certo. E aí chegou na segunda-feira, meu amigo chegou, semblante diferente, assim, algo mudou na vida dele. E aí eu perguntei: e aí, meu amigo, como é que foi o tal do sítio? Ah, rapaz, nem te conto. Era um pessoal de Deus. E eles
fizeram comigo uma oração lá e eu estou sentindo muito bem, tive uma experiência maravilhosa. E esse pessoal, eles têm um teatro e eles vão apresentar esse teatro, que é uma peça chamada Buscai-me Vivei, lá na minha igreja, que ele também, o Adilson, era católico, morava ali numa região perto da Escola Técnica Federal lá de Belo Horizonte. E aí ele me convidou para esse teatro. Nesse teatro, como era na Igreja Católica, e eu tinha uma resistência muito grande em qualquer outra igreja, Sim. eu fui para assistir o teatro, e quando eu cheguei ali, ao entrar, o pessoal já estava adorando a Deus, eu percebi que aqueles jovens tinham um brilho diferente. E na porta, eu falei com Deus no meu coração. Falei, Deus, esses jovens têm algo que eu ainda não tenho, que eu não conheci. E o que o Senhor tiver para me mostrar do Senhor, eu quero aprender, eu quero receber. E ali, então, eles apresentaram esse jogral, que foi muito impactante, que era uma sequência de textos bíblicos onde havia a declaração da palavra e a representação, falando sobre o mundo atual, seus conflitos e a necessidade de ter-se uma experiência com Deus. Terminou, eu imediatamente já fiz uma oração junto com eles, entreguei minha vida a Jesus, e aí, na saída daquele teatro, daquela igreja onde aquele teatro foi apresentado, eu revi uma jovem que era vizinha, conhecida do meu bairro. Sim. E ela chegou para mim e falou assim, Alexandre, você aqui assistindo esse teatro? Eu falei, meu amigo, teve com vocês num retiro e tal. Aí ela saiu me apresentando para todo mundo, esse aqui é lá do meu bairro, ele faz parte inclusive da associação de moradores, é um jovem que tem uma certa influência lá no bairro, olha só que legal, ele está aqui. Fiz várias amizades, né? E comecei então a minha caminhada na fé a partir dessa experiência. E o senhor estava com quantos anos, apóstolo? Então, nessa época, em torno de 22, 23 Já anos. está com 22, 23 anos. Foi quando o senhor fala assim, que, por exemplo, assim, porque o senhor cresceu, né, ajudava seu pai e tudo e tal. Sim. Esses jovens têm algo que eu ainda não tenho. Uhum. Apesar de ajudar seu pai, você não tinha uma profundidade muito grande na palavra? Eu conhecia o Deus da religião. Certo. Mas eu não conhecia o Deus Pai de relacionamento. Eu acho muito bom o senhor até explicar sobre isso, então, né? Porque algumas pessoas podem estar numa religião. O Deus da religião é aquele Deus que você ouviu falar, que você tem até uma admiração, uma certa devoção, mas você serve a ele a partir daquela imagem só do templo. Então você sabe quem Deus é, você ouve as histórias, mas você não tem uma vivência de ter um contato pessoal com Ele. Então fica algo só aparente, exterior, né? E aí quando você se achega a Ele e descobre a riqueza de se quebrantar, de se entregar, de o reconhecer como seu pai e ter uma experiência de experimentar a manifestação de Deus na sua vida pessoal, aí muda tudo, né? Aí começa uma experiência de dentro para fora. E é assim que... Aproveitando o gancho ainda, né? Porque gerou uma fome e sede por algo que o senhor não tinha. Então, dentro disso que o apóstolo está falando, gente, hoje é possível que muitas pessoas estejam dentro de uma igreja, estejam trabalhando, estejam ali fazendo
até rituais, vamos se dizer assim, Sim. né? Mas ainda há um vazio muito grande dentro da sua alma. Então, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Exato. Então, o que aconteceu naquele momento é que ele teve um encontro com a presença e com a glória, né? E começou a ter fome e sede de se relacionar de uma forma íntima com Deus. Então, às vezes você está aqui, ó, você está assistindo esse podcast, você está atuante aí, trabalhando, fazendo as suas coisas, mas ainda você sente um vazio dentro da sua alma. O que eu quero dizer para você, né, o que nós queremos dizer para você é que Jesus te ama e ele quer se relacionar de uma forma íntima, como já foi dito aqui através do apóstolo, porque isso vai fazer toda a diferença, gente. Não é sobre uma religiosidade, é sobre um lugar da intimidade. É como se você voltasse no jardim do Éden antes do pecado e se relacionasse com Deus assim como Adão, né, e Eva se relacionavam com o Todo-Poderoso. Na verdade, Davi Maia, uma vez eu ouvi uma explicação que me marcou muito, que é o seguinte: dentro do coração de cada ser humano existe um espaço que talvez muitas pessoas vão passar uma vida inteira querendo preencher, comprando coisas, adquirindo conhecimento, estudando, buscando experiência de relacionamento e nunca vão se sentir completa, porque é um lugar que só essa experiência com Deus pode preencher. Quando você abre o coração e espontaneamente, como a palavra de Deus fala, convida com os seus lábios que Jesus venha morar dentro de você, aí você preenche e você ali começa a conhecer a sua verdadeira identidade e propósito na vida. Então, se você tem uma sede, uma fome, um desejo por se tornar alguém completo, a sua identidade está escondida no coração de Deus. E quando você tem essa experiência, há uma fusão daquilo que você foi criado para o propósito para o qual você deve viver. E esse encontro com Jesus vai fechar exatamente essa lacuna e aí você passa a ter plenitude de vida. Aí se cumpre em você o que Jesus prometeu: aquele que crê em mim, rios, correntes, fluências de vida, de água viva, vão fluir ao seu interior e vão transbordar para aqueles que estão ao seu redor. É tremendo, né? Falar de Jesus é tremendo, né, apóstolo? Muito bom, Meu muito pai bom. do céu, são as águas vivas fluindo daqui, Aleluia. gente. Muito bom. Apóstolo, então chegou esse momento então que você assistiu. Só para recapitular, isso foi numa igreja católica também? Numa igreja católica, lá em Belo Horizonte, ali na Avenida Amazonas, uma das principais congregações lá de Belo Horizonte, e eles, por causa do relacionamento com a juventude, eles convidaram esse grupo, que era um grupo cristão. Olha só, cara. Que já era na época, né, a iniciação de uma igreja cristã, para fazer a apresentação numa celebração, e aí ali eu tive meu encontro com Jesus. Um encontro real com Jesus. Foi. E essa experiência para você, assim, dentro de você, como foi, assim, apóstolo? É esse sentimento que eu compartilhei. Parece que era algo que eu buscava desde a infância e que, pela bondade de Deus, Ele contemplou, né, essa minha sinceridade e, no momento certo, eu fui alcançado. E quais foram os passos logo em seguida, depois disso? O primeiro passo é que naquela mesma noite eu tive já uma experiência com Deus. E eu vou dizer por quê. Eu já tinha uma namorada, praticamente quase noiva, e eu, para ir assistir esse teatro, combinei com ela que eu iria na casa dela só mais tarde, depois do teatro. Certo. Aí, você lembra da amiga que eu te falei, que me reconheceu ali. Uhum. Então, nós fomos embora para casa juntos e fomos para o ponto de ônibus. E no ponto de ônibus eu falei com ela, o nome dela é Cândida. Cândida, meu coração está
tá tão inquieto, porque eu falei que ia na casa da minha namorada, mas já ficou muito tarde. E eu estou bastante dúvida se eu ainda vou na casa dela, se eu vou embora para casa e tal. E ela pegou na minha mão e falou assim: ô Alexandre, vamos orar e pedir que Deus te dê uma direção. O que ele te orientar, você faz e descansa. Na hora eu só pensei assim, ela está falando isso que ela não conhece a minha namorada. Se eu der o bolo nela e não for lá hoje, nós vamos ter um desgaste enorme. Mas ela orou e falou: Deus, guia o Alexandre. Traz paz no coração dele. Traz o ônibus que for o mais adequado para o momento que ele vai viver. E ela acabou de orar e veio o ônibus que me levaria para casa, não para casa da minha namorada. E eu entrei no ônibus com ela e fui embora para casa, mas com aquele sentimento: isso não vai terminar legal, isso vai dar ruim, vai dar um problema, né? E eu lembro que nós até abençoamos, né, naquela época, a vida da minha namorada: olha, que ela fique em paz, que tudo corra bem. E no outro dia, feliz, eu fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, e eu iria rever a minha namorada na chegada da escola que eu estudava à noite. Sim. E aí, subindo a rua da escola, com um coração um pouco apreensivo, sabe aquele coração que você sabe assim, fiz alguma coisa que não foi muito legal, a gente não se falou o dia inteiro, eu vou ter que me explicar. Não tinha celular na época? Na época não tinha essa dinâmica, né? Aí, quando eu chego na porta da escola, essa minha namorada à época vem lá de dentro com um sorriso que eu já não via há muito tempo. Sim. E ela falou assim, ela mesma falou: ficou tarde, né? Você não conseguiu ir lá em casa ontem. Eu comecei a chorar. Uau. E ela não entendeu nada. Eu falei: Deus existe, houve oração. Deus existe, Deus existe. Ela: o que aconteceu com você, Alexandre? Eu falei: só Deus para mudar seu coração. Uau. Para você, mesmo eu não tendo ido lá e te dado um bolo, não está chateada. Eu conheci um Jesus que muda corações. Uau. E ali foi incrível. Aí a minha fé, uma coisa tão simples, mas a minha fé cresceu a tal ponto que eu queria mais, eu queria ler a Bíblia, eu queria aprender, eu queria ser discipulado, né? E aí esse mesmo pessoal que era do teatro, sim, começou um processo de discipulado na minha vida. E aí, por incrível que possa parecer, essa amiga que era minha vizinha, né, começou um processo em que ela abriu, porque como meu trabalho era à tarde, eu passava lá uma vez por semana ou duas, para ela me explicar alguns contextos da Bíblia. Sim. Nessa caminhada, meu coração foi se firmando, comecei a participar dos cultos, dos evangelismos, das atividades da igreja, e aí eu entendi que não dava para conciliar um namoro que eu tinha naquela época, sim, com toda aquela transformação que Deus estava fazendo na minha vida. E aí nós terminamos o relacionamento, né? Eu continuei a caminhar ali nesse processo de crescimento espiritual e mais ou menos 2 anos depois, né, eu vim a pedir aquela moça daquela noite, naquele encontro do teatro, em namoro, na sequência em noivado, na sequência em casamento. Meu Deus e do céu. Estamos completando agora aí 38 anos. Olha que bênção. Que nós nos casamos, construímos uma família, fomos chamados por Deus para servir a Ele de tempo completo no ministério, né? E estamos cumprindo a nossa missão juntos. Com Deus é assim, você pode até saber como começa, mas como vai terminar, Ele vai te surpreender completamente. Uau, muito bom, hein?
Interessante como que Deus foi fazendo as coisas entrarem dentro do propósito, né? Desde o momento que você foi naquele teatro ali. Um passo. Só um sim que você disser para Jesus hoje vai liberar uma ação de Deus, não só na sua vida, mas na sua família. E eu quero dizer que tem pessoas esperando o seu encontro com Deus para, através de você, ter o encontro que elas precisam ter também com Jesus. Uau! Que tremendo, que tremendo. Apóstolo, desse momento, então, que você começou a ter fome e sede por Deus, aprender a palavra, isso, alguma coisa foi mudando, né? Porque, como você mesmo disse, né, você veio de uma educação católica. Né? E como que foi isso para os seus pais, essa mudança, assim? Foi recebendo normalmente ou de algum... Não, aí foi um período de aprender o poder da cruz, que é negar a si mesmo, né, para seguir a Jesus. Quando você vai seguir a Jesus, vai acontecer como os anjos falaram para os magos quando vieram apresentar a Jesus a sua oferta, viram a estrela brilhou, e o anjo apareceu e falou com eles: não voltem mais pelo mesmo caminho. Então, essa experiência com Jesus, ela é um divisor de águas, onde talvez você caminhava por ambientes, viviam determinados relacionamentos, tinham determinadas práticas, e a partir de Jesus, ele vai te orientar a andar por um caminho novo. E aí foi um período difícil. Sim. Difícil, mas onde Deus continuou a dirigir cada passo e cada etapa. Como a minha família era muito envolvida no bairro, muito religiosa, a minha conversão a Jesus criou um verdadeiro escândalo no bairro, entendeu? E aí as amigas da minha mãe, que rezavam o texto, que faziam a novena, elas começaram a falar com a minha mãe: nós não vamos mais levar a capelinha, o menino Jesus lá na sua casa, porque agora a sua casa é uma casa de crente, seu filho não vai gostar, e começou todo esse embate. Eu era o secretário da Sociedade São Vicente de Paula, junto com meu pai, e na sociedade tinha um momento que é o momento da devocional bíblica. Certo. E aí compete ao secretário substituir a pessoa que vai levar a devocional no caso de haver falta. E aí, incrivelmente, houve uma sequência de várias semanas onde as pessoas que marcavam para compartilhar faltavam e eu tinha que fazer a devocional. Como eu já estava tendo essa experiência, essa comunhão com Deus, apesar de respeitar muito meu pai, de respeitar o ambiente, eu entrei com a Bíblia. Certo. E esse impacto foi tão forte que chegou uma hora que o meu próprio pai me procurou e falou assim: filho, assim, não dá para você ser mais meu secretário, filho, porque você está muito forte nesse negócio da Bíblia, muito intenso, e aí às vezes até as pessoas não estão aceitando tão bem e tal, então você vai ter que decidir, ou você fica como meu secretário lá e abre mão desse negócio, né? Sim. Mas ele estava contrariado, porque ele não entendia a minha experiência. Então, o enfrentamento, apesar de todo o cuidado e todo o amor familiar que a gente tinha, chegou a tal ponto que meu pai, um dia mais esquentado, virou e falou assim: aí, se você for ficar com essa religião sua, é melhor você ir embora aqui de casa e sair da minha casa, porque esse negócio não está certo, porque está chateando sua mãe. E aí a conversa parou ali. Eu me lembro que de madrugada minha mãe acordou, foi na beirada da minha cama, falou comigo: eu sou o caçula, né? Meu filho, pelo amor de Deus, não vá sair aqui de casa, que seu pai falou isso porque ele está com a cabeça quente, mas a gente te ama, a gente não quer que você vá embora. E aí ficou aquele clima difícil, né? Sim. Um dia eu estava em casa e recebi uma ligação.
algum amigo meu me indicou para outro amigo que já era pastor na época, recomendando me convidar para pregar numa igreja sobre o Dia das Mães. E aí eu fui orar e falei, Deus, fala comigo, o que eu vou falar no Dia das Mães? Uma vez que hoje o meu próprio relacionamento com a minha mãe não está bom. Uhum. Aí Deus falou comigo, você, antes de ir ensinar os outros, precisa viver. Uau. E eu quero que você faça um concerto com a sua mãe, pedindo perdão para ela por qualquer sentimento que tenha gerado de que você não dá mais importância para a família, não participa mais da família, não tem consideração para ela, e eu quero que você explique ela o que aconteceu da minha manifestação na sua vida. Aí eu entrei num conflito grande, Davi, porque eu falei assim, nossa, Deus, se eu falar com minha mãe que eu estou errado, se eu reconhecer que eu me isolei da família, se eu pedir perdão, aí é que ela vai achar que ela está certa mesmo, e aí eu perdi a oportunidade de testemunhar. E Deus, naquela época, me ensinou que no reino, até quando você perde, você ganha. Yeah. No reino, É isso aí. você não tem que ganhar a discussão, você não tem que ganhar a razão, você não tem que provar nada para as pessoas. Você tem só que estar sensível para obedecer aquilo que o Espírito Santo mostra. E aí eu orei a Deus e falei, Deus, tudo bem. Me dá a oportunidade de falar com meu pai e minha mãe, que eu vou pedir perdão, eu vou conversar com eles. E um domingo, eu lembro, antes de chegar o Dia das Mães, eu vi eles acordando, eles estavam ali fazendo as orações dele, e eu senti, é hoje. Aí eu corri lá para o quarto. Uau. E falei, ó, pai, mãe, eu preciso falar com vocês. Ah, entra aí, meu filho, pode falar, pode falar. Falei, olha, eu tive uma experiência com Jesus. Jesus é a melhor transformação e presença que eu já conheci em toda a minha vida. Tem sido maravilhoso. Mas, de alguma maneira, isso me afastou da nossa convivência, do nosso relacionamento, da nossa vida familiar. E eu quero Uau. pedir perdão se isso gerou algum tipo de ofensa. Eu amo vocês, eu amo, né, meu pai, eu amo a minha mãe, sou muito agradecido por vocês. E naquele momento, meu pai meio durão, não, meu filho, que isso? Não tenho nada que te perdoar, você é livre e tal. Minha mãe começou a chorar. Falou, não, meu filho, eu achei que eu tinha te perdido, eu achei que você nem queria mais ser o nosso filho. Mas agora você falando aí, eu lembrei de uma coisa. Você sabe que nós somos em 6 filhos aqui. Dos 6, todos nasceram de parto normal em casa. Mas no seu caso aconteceu uma coisa que eu quero te contar hoje. Quando a parteira veio, você era muito grande e eu não tive passagem e ela não conseguiu fazer o seu parto. E aí, de última hora, já no processo das contrações, ela falou, eu não consigo fazer, é melhor levar ele para o hospital. Então, seu pai teve que sair rápido, conseguir alguém que tivesse um carro e te levar para o hospital. E naquele momento, o médico falou, olha, corre risco de vida e pode ser que eu tenha que optar entre salvar a criança ou salvar a mãe. E naquele aperto, eu fiz uma promessa a Deus. Deus, se o Senhor salvar o meu filho, ele está entregue nas tuas mãos. E hoje, com você me explicando o que aconteceu na sua vida, Uau. eu só posso entender que aquela entrega que eu fiz quando você nasceu está se cumprindo hoje. Uau. E o próprio Deus foi quem veio te visitar. Uau. Então, tudo muda a partir de agora.
esse Jesus que você conheceu, eu quero que você apresente ele para todos nós. E a partir dessa semana, toda quarta-feira, eu vou fazer um jantar aqui em casa, vou trazer todos os seus irmãos, os sobrinhos, a família inteira, e você vai falar quem é esse Jesus para nós. Meu Deus. E aí, queridos, foi maravilhoso, Davi. Muito forte. Foi impactante. Porque minha mãe, ela vem de uma origem assim, italiana, mineira, mas italiana. Quando ela fala assim, eu quero todos os meus filhos aqui em casa sentados para jantar, ninguém questiona. Veio os meus irmãos, meu sobrinho, veio o primo, veio o pai. E eu só tinha que abrir a palavra e falar do que Jesus estava fazendo. Meu Deus. Na minha vida. E aí Deus foi entrando na minha família, transformando o coração, quebrando barreiras, realizando milagres, realizando curas. Uau! Minha mãe passou por uma cirurgia, ficou muito mal. Aí eu fui visitá-la, eu lembro. Ela pediu para todo mundo sair do quarto, pediu para me chegar pertinho da cama, agarrou minha mão e falou assim, eu sei que você fala com ele. Uau! Peça a ele por mim. E Jesus abençoou, que ela melhorou, ficou curada, foi para casa. Então, assim, foram muitas, muitas experiências maravilhosas. E aí, a grande maioria da minha família ou se converteu mesmo, ou passou a ter uma experiência mais profunda com Jesus, e a partir dali até hoje, os frutos são maravilhosos. Hoje eu tenho irmãos convertidos, sobrinhos convertidos, primos convertidos, tenho parentes que já foram salvos e já partiram para a glória transformada, e eu só tenho a agradecer a Deus, porque um dia ele bateu na porta, eu ouvi, me entreguei a ele e aquela palavra se cumpriu. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e toda a sua casa. Uau! Muito forte, muito lindo, muito tremendo, muito real, que nós podemos sentir aqui a presença de Deus. E o senhor tocou num ponto, né, em vários pontos muito importantes, mas às vezes tem filhos, né? Foi muito importante o senhor falar isso, porque às vezes o filho está na igreja, né, teve uma experiência com Deus e a família ainda não foi, mas a chave, né, que fez com que tudo mudasse foi o esvaziamento, né, na vida do apóstolo, na época, né, o irmão... um jovem, né, mas decidiu assim, não posso carregar orgulho, né, e como no reino, né, quando você perde, você ganha. Então, fica aí o conselho. Né? Talvez a chave que vai trazer uma virada na sua vida, na sua família, é dar um passinho atrás. É isso aí. Não tenha mais pressa do que o próprio Deus. Abre espaço para Deus agir, sem julgamento, sem barreira, sem imposição. Seja leve, sem condenar, sem apontar o dedo. Manifesta o amor de Deus na sua família. Você vai ver que a glória de Deus vai tocar a sua casa e situações que você achava que nunca seriam revertidas, Deus vai fazer. Pela humildade, pelo quebrantamento, pela confissão de pecados, pelo arrependimento, mas também pela honra e pelo reconhecimento das autoridades e das pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. É isso aí. Apóstolo, o senhor comentou, né, essa forma como Deus já começou a trabalhar na sua vida, até mesmo, né, tocando na vida dos seus familiares. Exato. Mas ministerialmente você foi crescendo na palavra, e como começou também os seus envolvimentos assim com a obra? Eu sou acelerado, né? Então eu queria muito ir para o seminário. Tentei, inclusive, ir para o seminário Betânia, aqui em Autônia, pertinho. E eu me lembro, irmão, que eu, empolgado,
procurei o pastor, não vou lembrar o nome dele agora, mas é o marido da Joana, pastor da Betânia, ali na região do Barreiro, que eu morava. Falei, pastor, quero ir para o seminário, quero tal, vou largar tudo. Aí ele fez a pergunta-chave. O que seus pais acham disso? Não, meus pais não entendem muito e tal. Ele falou, filho, pôs a mão no meu peito assim, falou assim, não tenha mais pressa do que Deus. Uhum. Se Deus tem esse passo para você, Uau. Ele vai fazer uma obra na sua casa e depois você vai cumprir o seu processo. Você já estava casado? Não. Ainda não? Não. Aí eu segurei e olha o que aconteceu. Uma amiga do nosso bairro procurou a nossa liderança e falou assim com eles, olha, tem algumas pessoas lá no bairro, elas precisam de uma igreja, a nossa igreja central aqui é longe, que era na Savassi, vamos abrir uma congregação. Quando abriu a congregação, ela resolveu ir fazer seminário e saiu do bairro e veio aqui para Autônia fazer o seminário. E aí a congregação ficou sem ninguém para acompanhar. Dos que tinham lá no bairro, né, eu era o mais velho dos mais novos. Então meu pastor, com a graça que Deus deu para ele e a sabedoria, me procurou e falou assim, olha, Alexandre, abri uma congregação lá. Não temos ninguém hoje pronto para enviar para lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar lá para ir cuidando desse povo, dessa congregação, e nós vamos fazer uma supervisão. Cada semana vai um líder, vai um pastor acompanhar e você vai tocando lá. Então eu, incrivelmente, Davi Maia, com 1 ano e pouco de convertido, assumi uma congregação que já tinha uma casa, que já tinham pessoas que moravam na casa, acolhidas, com um apoio, uma casa para mulheres morarem, né? E comecei ali a minha primeira experiência de cuidar de uma congregação. E aí foi que eu comecei a aprender a servir, e tive que ir adquirindo uma certa formação no decorrer da caminhada da fé. Sim, depois desse lugar, então, depois você foi sendo enviado para outros lugares. Na verdade, ali começou, eu fui trabalhando ali e também apoiando lá a congregação no centro. Devido a isso, me chamaram para fazer parte do grupo geral da liderança, mas eu era o menor, o mais novo ali daquela estrutura, né? Foi quando, no ano de 1985, né, em Belo Horizonte, nós éramos muito intensos no evangelismo de rua. Certo. Então a gente fazia louvor na Praça 7, que é uma praça central lá de Belo Horizonte, na Praça da Savassi e na Praça da Liberdade. Então, 3 vezes por semana nós tínhamos evangelismo de rua, que era violão, e os evangelistas que entravam no meio da roda, pregavam, faziam apelo. Numa dessas vezes, passou um empresário de Curitiba lá e ficou assistindo aquilo e ficou impactado de ver aquele movimento, salvação e tudo. E aí ele procurou o nosso pastor e falou, olha, eu queria que vocês levassem essa chama de evangelismo, hoje olhando para trás, era uma chama de avivamento. Sim. Para você ter uma ideia, no Carnaval de Belo Horizonte, junto com a Jocum, as igrejas, nós chegamos a mobilizar tanta intercessão e pessoas na rua evangelizando, que chegou uma hora que o Carnaval de Rua de Belo Horizonte acabou. Glória de a Deus. Tanto mover de Deus, salvação, unção, visitação. Foi tremendo o que Deus fez ali. Era um verdadeiro avivamento. Mas aí o meu pastor foi para a reunião de líderes, falou assim, gente, eu preciso de um de vocês
para ir comigo a Curitiba, para espiar a terra, porque nós recebemos um convite para abrir uma congregação e eu estou sentindo que Deus tem algo nisso aí. E aí havia umas 10 pessoas, todas elas já estavam bem compromissadas em Belo Horizonte e nenhuma podia ir. E o pessoal orou e foi falando, foi falando. Quando chegou em mim, eu orei e Deus me deu um versículo. Ide, portanto, e trabalhai, e eu vos darei o que for justo. E aí, com essa palavra, eu me enchi de coragem e falei com o meu pastor, eu vou com o senhor, pastor. Eu lembro que ele olhou assim, até meio decepcionado, porque ele queria trazer alguém já mais maduro, mais pronto, né? Eu ia até perguntar isso, quanto tempo você já tinha na fé? Aí. Em torno aí de 2 anos. Já para mudar para outro estado? Não, aí eu vim para espiar a terra. Sim, sim. Eu vim com ele, aí ele me perguntou, você já saiu de Curitiba, você sabe que de Belo Horizonte, você sabe a distância de Curitiba? É longe. Eu falei, eu não sei, mas eu vou, porque Deus falou que eu vou. Você tem condição de pagar a sua passagem? Eu vou de avião. Eu falei, vou pagar minha passagem, eu vou com o senhor, nem sei quanto é, mas Deus vai me abençoar que eu vou, compro minha passagem. Ele falou, então você vai comigo. E aí eu vim junto com ele, né, para conhecer o empresário, que era o João Dorvalino Boba, para conhecer a estrutura da cidade, onde futuramente iríamos instalar a base, que seria a implantação da igreja, né? E vi tudo, voltei incendiado para Belo Horizonte e falei com todos os irmãos, rapaz, a terra lá é muito boa, a terra manda leite e mel, a cidade está pronta para ser evangelizada, tem muita gente para ser alcançada, e a casa que nós vamos ficar é linda, é uma casinha assim de 2 andares, tem uma varandinha que você olha, vê praticamente a região central da cidade e tal. E eu entusiasmado demais, rapaz. Eu tão entusiasmado que aí 2 dos principais líderes entenderam em Deus que deveriam abrir mão do que estavam fazendo lá e mudar para Curitiba para implantar o projeto. Oh. E aí, o que o meu pastor querido, amado, fez? Virou para mim e falou assim, Alexandre, você é muito gente boa, mas a gente precisa de você aqui em Belo Horizonte, você está cuidando ali da congregação do Barreiro, você está nos ajudando aqui, e você precisa ganhar mais experiência, então eu quero te agradecer pela maneira que Deus te usou para passar a visão, para conhecer Curitiba, mas você vai ficar e nós vamos enviar o Davi e o Cote. O Cote. O Cote. Olha só. E aí os 2 se casaram, eles já estavam com namoro e tal, certo. E vieram para implantar Curitiba e eu fiquei, irmãos. Eu fiquei obediente, reconheci a autoridade daquela liderança sobre mim. Sim. Continuei a fazer o meu melhor, mas acredite se quiser, 6 meses depois eu já tinha entregue os planos, os sonhos, o Cote me liga, um domingo de manhã. Quando eu vi que o Cote me ligou, que eu ouvi a voz dele, eu tremi. Eu orei a Deus, falei, Deus, não brinca comigo não, Senhor. Não deixa, Deus, ele falar mais comigo sobre Curitiba, porque eu ia, já não fui, abri mão, agora, Senhor, eu nem quero mais, eu quero continuar aqui. Era o Cote com uma notícia. Alexandrão, o que foi? Rapaz, o Borba doou uma livraria para ajudar a manter o ministério aqui. Certo. E nós oramos, pensamos, nós não temos ninguém que mexe com isso aqui. Eu queria que você orasse, porque eu quero falar aí com a liderança para te liberar, para você vir agora e nos ajudar, que nós estamos precisando muito de você aqui. Olha só, rapaz. Na época eu já estava fazendo carreira no banco,
pensando em comprar apartamento, pensando em cuidar da minha vida. Aí acende de novo aquela chama no meu coração. E aí, irmãos, eu tive que tomar uma decisão. Ser humilde, aceitar esse novo tempo na minha vida, sair das atividades que eu tinha, dos planos que eu tinha e vir para Curitiba, ou falar não e seguir. E Deus pôs no meu coração que era o meu tempo, que era a minha hora, que eu deveria sair. Então eu fui para o gerente do banco e falei, o senhor, por favor, pode me mandar embora ou me transferir, que eu preciso ir para Curitiba. E sabe o que aquele homem fez? Ele virou e falou assim, meu amigo, eu vou te dar uma notícia. Eu não te transfiro, eu não te mando embora, e se você tem mesmo certeza que você tem que ir, você senta naquela máquina ali, bate sua carta de demissão, Uau. abre mão de todos os seus direitos Uau. e vai fazer o que você quer, que da minha parte eu não vou te ajudar em nada nisso aí. Rapaz, como que às vezes, para você obedecer a Deus, você vai ter que romper com aquilo que te dá segurança, com aquilo que você planejou, com aquilo que você gostaria. Bom, não é tão simples, não seria tão simples Deus me dar uma forcinha e falar assim, deixa eu liberar para esse menino pelo menos pegar o acerto, ter um recurso para começar, mas não. Eu estava orando, falei, Deus, eu preciso do Senhor. Agora, Deus, como que eu vou ter coragem de fazer tudo isso? E aí eu tive ali como uma visão, uma forte presença de Deus, e Deus me mostrava uma ponte. E aquela ponte se chamava Caminho da Fé. E Deus falou comigo, Alexandre, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu vou estar com você, eu vou segurar a sua mão, eu vou te ajudar, mas existe algo que eu não posso fazer por você, que é dar o passo de fé. Atravessa a ponte e chega em Curitiba que eu vou estar te esperando lá do outro lado. Mas esse passo você vai ter que confiar em mim. Uau. Aquilo foi tão forte, Davi, que eu falei, eu vou abraçar o que Deus tem, eu vou para lá, entendeu? Apesar de todos os vínculos, de todas as situações. Aí eu falei isso, minha família falou, meu Deus, agora esse menino vai embora. Todos os meus irmãos criados ali em torno da casa dos meus pais, primeira vez que alguém fala em ir para tão longe, né? Lembro que Deus me deu uma experiência tremenda, eu escrevi um texto sobre a importância da família. Família é a base por onde Deus vai operar para te trazer, né, um equilíbrio, um senso de pertencimento, para te dar valores, para plantar boas sementes na sua vida, sabe? Não importa se o seu pai é crente, não é crente, se sua mãe é crente, não é crente. Se Deus te colocou nessa família, algum milagre, alguma obra, alguma marca sobrenatural, coisas que talvez você até desconheça, que são legados poderosos que estão na história da sua família, Deus vai usar para te abençoar. E eu escrevi isso virou até um quadro que minha mãe mandou fazer, despedi da minha família, abri mão do emprego, dei um tempo no namoro e falei, eu vou abraçar o que Deus tem para mim lá em Curitiba. E aí sim meu pastor resolveu me enviar, me abençoou, e eu então cruzei o Brasil de Belo Horizonte para Curitiba e cheguei em Curitiba, o Ministério Ágape estava implantando a igreja, tinha aí em torno de um ano por aí que estava começando, né, para ser o gestor da livraria e responsável por toda a parte de provisão financeira para o ministério, né? E ali, então, começou uma nova etapa na minha vida, começou a realização dos sonhos de Deus
para mim, mas também para outras pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. Era um momento muito difícil. O Ministério estava dando os primeiros passos, enfrentando resistência, com dificuldades financeiras, e eu cheguei com aquele sentimento que eu seria a resposta. Aí já cheguei assim, não, agora vou assumir essa loja, ela vai bombar, vamos ter recurso, vamos fazer, vamos acontecer. E aí eu preciso compartilhar isso, que vai ser muito importante. Sim. Davi, um mês, o caixa fechou no vermelho. 2 meses, não consegui pagar nenhum aluguel da loja. 3 meses, a gente já estava pensando se deveria fechar, abrir mão ou o que nós íamos fazer. Eu fui para o secreto, no pó. Eu lembro que eu dobrei meu joelho, chorei decepcionado. Deus, como pode, Senhor? Eu vim para aqui para ser solução. Eu vim para aqui para romper. E essa loja agora só dá prejuízo. Se fosse para morrer, só devia ter me deixado lá em Belo Horizonte. Para que eu vou vir para aqui? Para ser envergonhado. E aí aquele empresário marcou uma reunião comigo para decidir o que íamos fazer. E quando eu saio da oração, indo para lá, eu passo num posto de gasolina e vejo um banner grande, escrito assim: viaje pelo Brasil através do passaporte turismo. Foi criado no Brasil naquela década um incentivo do Ministério do Turismo, onde você comprava uma passagem e podia abrir ela para descer em quantas cidades você quisesse e só pagava a taxa de embarque. Então, um exemplo, eu comprava uma passagem de Porto Alegre a Salvador, eu podia abrir Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória e Salvador. O trecho. Eu abria todo o trecho que era possível e só pagava a taxa de embarque. E aí, no caminho até lá na casa, até na empresa, orando, Deus me deu um projeto. E aí eu cheguei, reuni com aquele proprietário, falei com ele, ô Borba, não está dando certo, porque nosso público está limitado a Curitiba. E eu creio que Deus quer nos entregar uma distribuidora nacional de produtos cristãos para nós atendermos as outras livrarias e trabalhar no atacado. Uau. O Borba, depois ele me contou que ele só não me expulsou da sala dele, porque pela graça de Deus ele pensou assim, vai que esse menino recebeu alguma direção de Deus e eu não quero ser impedimento para o que Deus está fazendo. Já tem 3 meses de aluguel atrasado. 1 mês a mais que eu tiver que cobrir isso, compensa do que fechar. Então ele falou, e o que você precisa? Eu falei, eu preciso do material, porque a indústria dele fabricava alguns brindes. Botão, chaveiro, caneta, esse tipo de material, mas tudo com mensagem. Certo. Eu preciso de material e vou comprar aqui, ó, Passaporte Brasil, uma passagem de Porto Alegre a Salvador. Vou visitar as lojas. E aí, naquele dia acertamos isso. Marquei minha primeira viagem, irmãos. E Deus foi gracioso comigo. Naquela primeira viagem. Só do material que eu levei para pronta entrega, assim, à vista, eu voltei com o suficiente para saldar todas as dívidas passadas e Glória mais a um Deus. mês para frente. Meu Deus.
Davi, eu era um jovem que eu não sabia nem onde ficava Curitiba, você consegue entender isso? Aham. Daí eu viajava de avião, assim, ó, caía no aeroporto, lá não sabia onde ia ficar, quem eu ia procurar, pegava naquela época a lista telefônica, ia atrás dos lojistas, vendia aqui, pegava cheque, pegava duplicata, meu Deus do céu. E aí, a partir disso, nós nos tornamos uma grande distribuidora de material evangélico aqui no sul do Brasil. Eu peguei, inclusive, a representação do esmilinguido, aquela formiguinha que tinha também o moda amarela, o desenho animado, né? E aí, através também desse relacionamento ali com o pessoal da Luz e Vida, foi na época que a formiguinha explodiu e eles precisavam fazer camiseta. E assim, era o Brasil inteiro querendo as camisetas e as fábricas que tinham aqui não davam conta. Nós montamos também uma facção para costurar camisetas. E aí, na época, o gerente lá, sabendo que a gente também tinha desafios e precisava de recurso para comprar uma sede e tal, ele me procurou e falou assim: olha, Alexandre, é o seguinte, tudo que você confeccionar de camiseta num dia, eu te pago no outro à vista. Uau. Aí, meu irmão, a gente reuniu os missionários, reunimos uma equipe de apoio, contratamos gente e tínhamos 3 turnos, de 6 às 2, de 2 às 10, de 10 até 2 da manhã, e aí nós Só fazendo camiseta costurávamos, silcávamos, secávamos, produzíamos, entregávamos e recebia. Com aquilo, Deus nos abençoou extraordinariamente, né? Eu continuei a viajar. Eu viajava tanto, que eu chegava a ficar quase 30 dias fora, na estrada. Sim. Por fim, os trechos foram aumentando. Então, a minha passagem era de Porto Alegre a Porto Velho. Nossa. E eu rodei esse Brasil inteiro, vendendo o material, levando a mensagem do reino, expandindo os clientes da editora Luz e Vida, expandindo os clientes da nossa distribuidora também, por consequência. E aí nós, com a graça de Deus, compramos a nossa primeira sede em Curitiba, compramos também uma chácara que depois veio a se tornar a base da Jocum de Almirante Tamandaré. Inclusive, ano passado completou 30 anos e, para minha surpresa, o Cote me ligou, me convidando junto com a minha família. E a gente teve um momento memorável ali de reconhecer a bondade de Deus. Uau. Como Deus pega um jovem com sede, com vontade de fazer a obra de Deus, e como Ele nos dá livramentos conhecidos e desconhecidos, como Ele nos capacita a entrar no mercado financeiro, experimentar a frustração de uma quase falência, para a gente reconhecer que não é pela gente, não é pela nossa intelectualidade, habilidade, mas que a fonte é Ele. E aí você vai para Ele quebrado, vai para Ele sem solução. Cara, você que está sofrendo, você que está passando por privação, por dificuldade, Deus é a fonte das ideias, meu querido. Uma ideia que Deus plantar no seu coração pode trazer resposta para você, para a sua família e para todos os sonhos que Deus pode realizar através dessa ideia. Então, caminhar com Deus, viver pela fé,
vai te levar a correr risco, mas vai te trazer muitas experiências sobrenaturais. Vai transbordar, né? E a palavra que Deus me deu lá atrás: ide, portanto, e trabalhai, e eu vos darei o que for justo. Então, enquanto você se dedica, se entrega, Deus também vai estabelecendo os planos, os projetos, os sonhos dele na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu tenho falado, tenho ministrado que a melhor decisão da minha vida foi dar um passo e seguir a Jesus. Nessa caminhada, Davi Maia, Deus me deu uma palavra, Salmo 32:8, bem nessa época da crise, que dizia assim: instruir-te-ei, guiar-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e te darei conselho com os meus olhos. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais precisam de cabresto para ser guiado. Então Deus me disse: tenha um coração entregue, tenha sensibilidade, tanto para reter, quanto também para abrir mão. E essa tem sido uma realidade. Sabe, irmãos, tem coisa que você precisa abrir mão e deixar Jesus tirar da sua vida. Mas ele nunca vai tirar nada que ele já não tenha um plano redentivo, abençoado, para acrescentar e fazer muito além de tudo que você pensa ou imagina. Quando hoje, depois de 40 anos, resumindo, né, tem muitas entrelinhas ainda que ficam aí para dar gostinho de outros momentos, né? A gente olha para trás, a gente tem muito para agradecer os grandes feitos do Senhor a nosso favor. Enquanto eu falava aí, né, como eu disse, né, gente, eu me sinto honrado demais, porque quem nunca, né, no meio cristão, já foi ministrado pelos desenhos do Esmilinguido. O Brasil inteiro foi impactado através desses desenhos, né, e eu estou diante da pessoa que Deus usou para distribuir, né, porque a criadora é de lá também, de Curitiba, exatamente, né? De lá, né? Mas se tornou se tornou conhecido porque alguém um dia, Deus deu uma estratégia, né, uma capacitação, e hoje eu estou podendo entrevistar essa pessoa que eu fui ministrado, meu filho já foi ministrado, minha filha, talvez você que está assistindo também já assistiu o Esmilinguido aí, né? Então é muito, muito impressionante as coisas do reino, né, como o reino funciona, como as coisas acontecem, né? Eu até reconheço, né, Davi, que eu fui assim, uma pequena partícula desse processo. Sim. A editora Luz e Vida era uma empresa muito grande, estruturada, da Cristianismo Decidido, a Massa e o Yalma também montaram uma empresa que chama Arve Cris, que produzia conteúdo, que trabalhavam, mas em questão de distribuição e de levar isso como uma opção para as pessoas, eu acho que eu devo ter sido o que mais rodei com essa formiguinha aí em todas as cidades. Eu lembro uma vez que eu, no interior da Bahia, cheguei na cidade de Cruz das Almas e eu fiz a primeira venda de produto do Esmilinguido, da Luz e Vida, na cidade de Cruz das Almas, e a pessoa pagou com um cheque que eu mandei lá para o departamento financeiro, e quando eu cheguei eles tinham feito um quadro com a cópia daquele cheque e escrito: chegamos no interior da Bahia, primeira venda em Cruz das Almas. Olha então, só. Nós, talvez muitos amigos, né, que me conheceram aí nesse trecho, que a gente teve experiência, né? Eu quero aproveitar para agradecer
porque todos eles foram canal de Deus, bênção de Deus, para que muitas crianças, muitos lares, quem sabe hoje muitos pastores É isso aí. que estão aí no ministério, né, puderam ser abençoados através desse trabalho, né, de divulgar a editora Luz e Vida e tudo que ela produziu e representou aí no cenário de editoras do Brasil, né? Mas, acima de tudo, fica o registro, não é, de você confiar em Deus. É isso aí. E acreditar, e se dispor, porque Deus, Ele nos surpreende tremendamente. E Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um chamado, uma missão, que é você que vai executar. E eu lembro muito bem, novo convertido, aquela sede de fazer algo e de me envolver. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro lá de casa, joelho dobrado, orando, chorando. Eu falei, Deus, me deixa ser parte da sua obra, Uau. me deixe fazer alguma coisa. Instantaneamente, a campainha da minha casa tocou, era a minha vizinha, ela estava chorando, falou, Alexandre, eu estava lá em casa chorando, porque eu recebi a notícia que minha avó faleceu, e uma voz falou comigo, procura o Alexandre que ele vai te contar o que você precisa ouvir para ser consolado. E ali foi uma das primeiras experiências que eu tive de Deus assim, ouvir o seu clamor e te conectar imediatamente a alguém que tinha uma necessidade. Né? E eu vejo isso é o reino. Não é? Hoje Deus está aqui nos conectando. Como foi preciosa essa manhã, né, Davi, que nós estávamos ali ministrando no Conselho de Pastores aqui de Umuarama, incentivando líderes pela unidade. É isso aí. E como Deus te usou para abrir o céu. Amém. Com uma adoração, com sons e uma melodia, sem letra, sem palavra, né? Atraiu a presença de Deus. Glória a Deus. E quando eu entrei para simplesmente compartilhar um testemunho ali do Descende, do que Deus está movendo nessa geração, de como que as barreiras estão sendo quebradas, como que o Evangelho está tocando todas as áreas de influência da sociedade, né? A gente viu Deus unindo pessoas, você com a sua bagagem, a sua história, o seu testemunho, eu com aquilo que Deus também gerou para que nós chegássemos até aqui. Né? Não foi, eu digo de coração, não foi sem ter que negar a nós mesmos, não foi sem ter que renunciar, né? Mas o gostoso é que Deus não é devedor de ninguém. E Ele sempre vai nos surpreender com a sua fidelidade, com o seu amor e com as maravilhas que Ele tem feito, né? Em nós e através de nós. É isso aí, apóstolo, é isso aí. Apóstolo, a gente já indo para os finais também, mas eu estou com um questionamento aqui ainda. Vamos sabe lá. qual que é? Vai me apertar agora. Não, sabe o que é? Porque teve aquela jovem, né, que apareceu no teatro. Isso. Né? Que apareceu no teatro, depois você foi embora no ônibus com ela. Isso. E você se casou com ela. Isso. E você veio para Curitiba. Isso. E qual foi o momento que consolidou tudo? Noivado, casamento? Então, veja bem, eu costumo compartilhar isso, né? E eu falo que Deus usou a minha esposa para fortalecer o meu discipulado. Ela fala que foi um ato voluntário para investir no crescimento espiritual. Eu acho que esse voluntário
já tinha junto uma certa intenção ou possibilidade, porque naquele dia, você lembra que eu ressaltei que ela impôs as mãos e falou assim, você aqui, o que é de Deus tem que ser. Eu acho que ali já conectou alguma coisa no mundo espiritual. Mas é lógico, né? Tinha todo um trabalhar de Deus na minha vida, Sim. né? E muitas vezes o nosso relacionamento realmente foi provado. Sim. Né? Eu abri mão porque, como eu vim para Curitiba, eu não sabia se eu ia ter como sustentar, manter um vínculo de um futuro casamento, mas aí eu falo para ela que entre todas as mulheres que eu conheci, as irmãs, né, em Curitiba, nada se comparava ao brilho do nosso relacionamento, da presença dela na minha vida. E aí eu voltei para Belo Horizonte. Ah, certo. Você voltou lá então para Belo Horizonte. Voltei lá em Belo Horizonte e pedi ela em noivado. Certo. E ela disse, não, não é assim não. Um dia você está aqui, fala que tem planos, depois você vai embora, como é que vai ser esse negócio? Aí eu tive que me esforçar em Deus aí, orar, e aí ela entendeu que realmente era também tudo que ela sonhava, servir a Deus, abraçar o ministério. Então aí nós ficamos noivos, né? E aí, noivos em BH, e aí depois de um tempo nós queríamos vir para Curitiba, né? E aí, irmãos, a casa que os missionários moravam já estava lotada, já tinha 2 casais, já tinha pessoas solteiras e tal. Aí eu fui falar com o Cote, né? Ô Cote, eu quero casar, como é que eu faço e tal, ajuda né? nós aí. Aí o Cote falou, ô irmão, não cabe não, você vai ter que esperar até a gente conseguir uma solução, conseguir um lugar melhor. Gente, vocês não acreditam. Uma semana depois chegou uma carta da imobiliária pedindo a casa que nós morávamos, dizendo que a missão tinha que sair de lá. Aí o Cote me procurou e falou, Alexandre, não tem jeito não. Acha um outro lugar aí, já acha com um quarto a mais, que é para você, porque naquela época não tinha esse negócio de você querer, eu vou para a obra, eu tenho que ter minha casa, meu apartamento. A gente morava numa comunidade. Sim. O espaço que a gente tinha era o nosso quarto, era ali, né, aquilo que era a nossa privacidade, mas a gente vivia tudo em comum. E aí, graças a Deus, né, Deus nos deu uma promessa lá em João, me parece que 5, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos diria, vou vos preparar um lugar. E aí, nós marcamos o nosso casamento com base nessa promessa para o dia... para o mês de maio, né? 14 de maio de 1988, né? E Deus nos deu, então, uma casa maior, onde morava o Cote, a Raquel, o Davi, a Cris, o Adilson e a Ivana, o Fernando e a Liliane, e também eu e a Cândida. Esse grupo foi o grupo base, juntamente com outros missionários que não eram casados ainda, que deu início a esse projeto e implantou, né, nosso ministério aqui em Curitiba, e tem muitas outras histórias e muitos outros testemunhos de grandes milagres e favor que Deus operou ao longo dessa caminhada. Hoje o apóstolo de qual igreja mesmo, apóstolo? Então, hoje nós estamos num processo maravilhoso. Eu me tornei um dos Notes. O que é um Notes? É esse movimento 60+, né? 60+, daqueles que dizem assim, ó, eu cheguei a 60, mas eu não abri mão de ser alguém útil, disposto e determinado para continuar na carreira, né? E aí, passando por esse processo, eu entendi que algumas dinâmicas, algumas
formas de comunicação que nós funcionamos muito bem na década de 80, de 90, 2000 até 2000 e antes da Covid, as coisas mudaram muito. E a nossa igreja se tornou uma igreja de cinquentão, sessentão. Povo fiel, maravilhoso, mas já os jovens não estavam tendo a mesma linguagem, a mesma comunicação. E aí nós oramos, pensando, Deus, como vamos fazer para conectar a nova geração, buscando uma estratégia. Eu, falando com a minha esposa, nós precisamos de um mover novo, porque o que acontecia? Os filhos dos nossos discípulos começaram a ficar adultos e eles começaram talvez até a começar a procurar outras igrejas porque não se enquadravam mais com aquele alinhamento que nós estávamos vivendo. Então, apesar de eu já ser um líder, quase 40 anos de ministério, experimentado, já sendo um pastor de pastores, eu amo cuidar de pastores, servir pastores, né? Chegou um momento que eu fui confrontado pelo Senhor. Você quer uma igreja para você ou você quer uma igreja para as gerações? Porque o Alexandre, ele é temporal, ele tem prazo de validade, né? O reino é atemporal, é eternamente. E aí, orando por isso, eu recebo uma ligação lá de São Paulo. Minha filha foi fazer o Cefenai e voltou, foi ministrar numa célula lá em São Paulo. E ela ficou conhecendo um pastor lá chamado Tiago Sugihara. Tiago Sugihara, filho da Regina e do Masao Sugihara, que implantaram aquela igreja lá em Pompeia, da Universidade da Família, né? E eles tinham ido para São Paulo, o Masao estava tentando implantar uma igreja, e o Tiago, então, foi chamado por Deus aos 30 e poucos anos para implantar uma igreja lá em São Paulo. E ele estava indo muito bem lá com os jovens, e ele precisava de apoio. Então, quando ele conheceu minha filha, que já havia amadurecido, tido experiências com Deus, ele convidou ela para dar um apoio lá. E a minha filha era a minha líder de jovens aqui. Ela falou, pai, Deus está me direcionando para ir para São Paulo. Aí, os filhos são de Deus, né? Não são para fazer a nossa vontade. Eu liberei ela para ir, ela foi, ficamos apoiando ela lá, ela servindo lá na igreja. E depois de uns 2 anos, então, eu vivendo esse conflito ministerial, ela me liga, pai, já tem alguns meses que o Tiago pediu para me dar um recado para o senhor, mas eu tô evitando dar porque eu não sei como é que o senhor vai receber isso. Falei, o que foi, minha filha? Me fala. Olha, ele gostou do senhor, gostou da nossa família, e ele tem alguns familiares, algumas pessoas que estão pedindo para implantar uma igreja relevância em Curitiba. Uma igreja voltada para as novas gerações. E eu queria dizer para o senhor que não sou eu que vou. É um projeto novo para o senhor orar, mas se o senhor quiser, a igreja começa tendo vocês aí como base. Que legal. E eu, depois de 40 anos na mesma igreja, nunca conheci outra liderança, outro ministério, já era o líder estadual de várias outras coisas aqui. Orei a Deus. E o Senhor me desafiou a um novo começo. Aí liguei para o meu pastor, que ainda é o meu pastor até hoje, que é o Túlio, lá de Belo Horizonte. Falei, Túlio,
estou vivendo um momento assim, 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 tal. Para minha surpresa, ele falou comigo: Alexandrão, nós já temos uma aliança que vai além do nome da placa. Se Deus está te falando, fica o pé, meu filho, que eu estou contigo, e nós estamos juntos, você está abençoado para fazer a transição. Aí liguei também para uma rede ministerial que eu era o coordenador, compartilhei com a minha liderança e, graças a Deus, recebi a mesma palavra. Você tem sido fiel conosco, perseverante conosco. Se Deus está te dando uma direção, nós te abençoamos para cumprir esse propósito. Eu nem sabia o que era uma outra igreja, você consegue entender? Sim, sim. E aí eu orei e falei com o Tiago, um jovem de 34 anos. Eu com 58, quase 60 à época. Falei: meu irmão, eu me submeto aí ao ministério de vocês, ao sonho de ver uma nova geração se levantando, e eu quero fazer essa transição. Uau. E aí, consultei a minha liderança. Todos apoiaram, todos se alegraram. Mas foi um processo natural, que assim como eu iria me submeter, abrir mão, aprender uma nova forma de ser igreja, toda a minha liderança teve que, juntamente comigo, renunciar aos seus cargos, às suas funções, aquela estrutura de igreja, né? E aí zerou, e a ideia é assim: eu iria fazer a implantação, depois de um ano e pouco, eles iriam mandar um pastor mais novo que iria caminhar junto comigo, e depois eu faria a transição vindo para o conselho, ficaria como fundador conselheiro, e outro pastor assumiria a presidência. Ao longo de 1 ano e meio, 2, fazendo toda essa transição, reaprendendo muitas coisas, tirando uma linguagem, uma roupagem, né, que muitas vezes não estava atendendo a nova geração. Aí tentaram mandar um casal, não deu certo. Tentaram mandar outro casal, também não era a pessoa certa. Começaram a orar lá em São Paulo, e o que Deus põe no coração da liderança lá? Alexandre, não está se levantando outra pessoa, porque esse lugar lá é seu, e nós cremos que você deve voltar para receber esse legado do seu pai. Uau. É assim. Sabe quando eu falo que com Deus, quando você perde, você ganha? Eu enviei ela para São Paulo com a seguinte declaração: pai, eu vou para São Paulo, de São Paulo eu estou indo para as nações. Entendeu? Ajeita aí que eu não volto mais. E hoje? Ela voltou, completamos 2 anos, eu completei 40 anos de ministério, entendi que Deus tinha um novo tempo, novas forças, e a menina veio para assumir, e assumiu mesmo. Uau. Montou uma nova equipe, uma nova liderança, minha liderança ficou ali, até hoje está ali, né? Como apoio, como suporte, mas nós estamos vendo algo lindo de Jesus brotar para nós em Curitiba. Só agora em novembro, eu apresentei 7 bebês. Uau. Que estavam iniciando a vida, resultado de casamentos, pessoas novas, e a gente sente uma graça de Deus. E eu estou agora redescobrindo, né, um outro momento da minha vida, do meu chamado, do ministério, né, onde eu não sou mais aquela pessoa que tem ali, né, a palavra final e que decide os destinos e tal,
mas onde eu fico naquela posição de apoio, de conselho, de encorajamento para ver nascer uma nova geração de líderes, de homens, de mulheres de Deus que vão continuar a obra do Senhor para além de mim. Eu entendo que chegou a hora de muitos líderes abraçarem esse entendimento, que é a partir do ombro deles que eles vão projetar uma nova geração. Mas é uma geração que não quer estar debaixo de controle, de imposição. Então a gente tem que dar um passinho para trás, sabe, Davi? Sair de cena, deixar o pessoal firmar sua identidade, sua liderança, seu propósito, e eles são quentes, eles são confiáveis, eles vão fazer a obra de Deus com intensidade. E é isso que nós estamos vivendo hoje ali ministerialmente em Curitiba. Sou pastor, fundador e conselheiro da Igreja Relevância, né? E estou aí. Qual que é o endereço, pastor? Apoiando outras pessoas para viver essa experiência. Nós estamos ali no Centro Cívico, na rua Mateus Leme, 1245, e a nossa reunião principal é domingo, às 10 horas da manhã. Então, eu convido, né, as pessoas e eu encorajo, né, a pastores e líderes que hoje Deus já usou, Deus já ungiu, Deus tem para você, né, uma graça especial, mas não permita que isso termine com você ou que isso caia nas mãos de alguém por improviso, mas seja você a resposta de Deus para levantar uma nova geração, para abrir espaço para Deus continuar agindo na sua vida, e se disponha, porque a partir dos seus ombros Deus vai levantar uma geração que vai ainda mais longe. E tem sido um privilégio, né, poder ver tudo isso acontecer, gerar isso junto com eles e fazer parte desse novo momento de Deus, né, na vida da igreja, mantendo, né, graças a Deus, a minha comunhão com aquelas pessoas que fizeram parte da minha vida, que me discipularam, né, honrando os pastores que me abençoaram ao longo dessa caminhada, mas nada preso, nada sob controle, nada debaixo de cadeado, mas simplesmente liberando para que o mover de Deus continue fluindo aí e cuidando de vidas. Uau! Gente, é tudo muito forte que ele está falando aqui, né? E não são brigas de gerações. Uhum. São gerações se unindo para cumprir o propósito. Foi isso que, enquanto você falava, foi isso que veio na minha cabeça, né? São Moisés preparando Josué, são Elias preparando Eliseus. Na verdade, é a promessa de Deus. Eu converterei o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Né? Isso aí. E aí a maldição tem sido quebrada para que o evangelho flua livremente. A igreja hoje ela tem uma missão muito forte, Davi, que é resgatar áreas que nós mesmos, ao longo do tempo, rejeitamos. Nós precisamos trazer a educação para o reino. Nós precisamos trazer as artes e a cultura para o reino. Nós, muitas vezes, não soubemos, né, abrir espaço para que alguns segmentos da sociedade pudessem trazer essa vivência, essa experiência para abençoar gerações, né? E agora é o tempo da gente alinhar esse processo para que Deus, então, levante pessoas que têm uma chamada, uma unção, e resgatando a educação e as artes, nós vamos resgatar mentes e corações para o reino de Deus. É isso aí. E eu vejo como a graça de Deus está sendo levantada, como nós temos
excelentes músicos, pianistas, pessoas que estão num alto nível de conhecimento e que ainda não encontraram lugar para fluir no reino com isso, como nós temos pessoas ligadas às artes, pintura, escultura, interpretação, dança, muitas outras áreas, né? E que nós precisamos resgatar isso, né? A partir de uma nova geração que se levanta, inclusive a própria comunicação, coisa linda, né? Estamos aqui em Umuarama, pode ser que esse vídeo vai chegar no Japão, na Coreia, vai chegar, entendeu, nas nações, né, através da tecnologia. Então, hoje, né, a nossa igreja ela se tornou um centro de formação onde jovens que talvez nunca teriam possibilidade de ter uma formação em tecnologia, de ter acesso a equipamentos, de aprender como fazer numa mesa de corte, uma filmagem, uma transmissão, eles vão ali na igreja, eles já recebem o evangelho, mas recebem também influência e informação, né? E se tornam profissionais que vão para o mercado de trabalho. Já com uma mentalidade de reino. De reino. Então, são muitas coisas que Deus quer fazer e o resgate vem de nós que fomos a geração que transicionou, sabemos agora abrir espaço para que essa nova geração flua em Deus. Então, que seja poderoso. Eu sei que não dá para contar tudo, mas eu sei que Deus tem feito muitas coisas boas, né? Eu encorajo você a confiar e a deixar que a obra não é nossa, é de Deus, e Ele vai trazer essa grande renovação. Isso foi provado agora no Descende, uma juventude forte, determinada, apaixonada, né? Que precisa do nosso apoio, sim, que precisa do nosso conselho, sim, mas que também vão ouvir a Deus e vão realizar obras maiores. Essa é a nossa alegria. Que bênção, que bênção. Apóstolo, quero agradecer de coração, viu? Amém. Sua disponibilidade, esse tempo que você tirou para poder estarmos aqui, né, tendo esse bate-papo tão edificante, né, tão abençoador. Obrigado de coração. Eu não sei se existe mais alguma coisa que você gostaria de falar. Eu acho importante só deixar aqui registrado, né, nosso amor a Jesus, a nossa gratidão por todos aqueles líderes, mentores que derramaram de Deus sobre a minha vida e a minha família. Minha gratidão à minha esposa Cândida, que tem sido uma tremenda de uma esposa caminhando lado a lado comigo aí em todos esses momentos e com toda essa vivência do ministério. E dizer que pela graça de Deus, o Senhor nos deu a bênção de termos 3 filhos. A minha primogênita, que é a Alexandra, que está lá no ministério, à frente do ministério, né? Ela ainda não é casada, está esperando aí essa promessa de Deus na vida dela. Aí eu tenho a Amanda, que já é casada com o Kelvin, meu genro, os dois juntos são também tremendo potencial para a glória de Deus. Me deram a maior alegria depois que a gente tem determinada idade, que é o meu neto, Léo, que está aí com meses, né? Mas já expressa toda uma graça, toda uma unção que Deus tem reservado para ele. E o meu filho caçula, que é o João Alexandre, que também é um homem dedicado, um esportista, nutricionista, professor de educação física e que também está servindo a Jesus e ao Rei Jesus. E nossa família tem se disposto a ser um canal nas mãos de Deus. Aleluia. Para ver o reino de Deus avançando. Eu agradeço a essa família, agradeço a liderança que sempre caminhou comigo ao longo de 40 anos e agradeço a todos que transicionaram e junto
estão nos ajudando a construir essa nova história. Uau. Mesmo no passado, mesmo nas transições, mesmo se de alguma forma você ainda não pôde estar conosco nesse novo momento, quero dizer que todos que passaram pela nossa vida foram extremamente importantes, nos ajudaram e nós oramos para que sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Davi, eu estava lembrando aqui que o Fábio pediu para me contar da experiência que quando morando lá na base missionária em Almirante Tamandaré, nós estávamos vivendo um momento de mais escassez, de mais dificuldade, né? E devido, então, a tantas atividades que eu já estava desenvolvendo, eu resolvi parar de trabalhar com distribuição de material evangélico. Certo. Eu peguei o restinho que tinha de material, guardei tudo num porão lá em casa. Falei, a partir de agora, a minha chamada é para a palavra, é para a oração, não vou mais atuar com mais nada. E eu lembro que chegou um dia das crianças e a gente estava assim com tanta dificuldade que eu lembro que a minha filha mais velha, Alexandra, falou, ô pai, eu queria tanto uma boneca. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um leite, como é que eu vou comprar uma boneca para essa menina? Aí eu orei e Deus ministrou meu coração, Alexandre, os talentos que eu dou não são para serem enterrados. Os talentos que eu dou são para ser multiplicados. Se algum dia eu te der um talento que não for mais o tempo de você viver aquele talento, você vai encontrar outra pessoa e transferir aquela unção. Mas enterrar jamais. Tudo que está te faltando hoje está aí dentro da sua casa. Está na unção que eu te dei. Procura o que eu te dei e junto com o que eu te dei, você terá a provisão. E aí eu me arrependi, quebrantei meu coração, subi, peguei aquelas coisas, eram bonezinhos, viseira, eram chaveirinho, material do esmilinguido e tal, pus numa bolsinha, saí ali perto de casa a pé, cheguei no primeiro supermercado, lá em Tamandaré mesmo, perto da base. Eu falei, moça, quem que faz as compras aqui? Ela falou, sou eu mesmo. Eu falei, é porque eu tenho uns produtos aqui e eu estou precisando também de resolver algumas coisas, eu queria mostrar para você. Ela falou, peraí, me mostra tudo que você tem. É dia das crianças, eu não me provi de coisas para criança, o pessoal está vindo comprar, eu quero comprar tudo que você tem. Quanto que é isso aí que você tem? Uau. Eu falei, olha, tem um valor, mas acima desse valor, eu estou querendo 2 bonecas e uma compra de alimento. Ela falou, não, eu te dou tudo que você quiser e ainda te pago em dinheiro. Nossa. E naquele Uau. dia, eu voltei para casa com 2 bonecas, com uma compra completa para tudo que eu precisava e com provisão financeira para os dias seguintes. Aí eu entendi que quando Deus faz algo na sua vida, meu querido, Ele te dá uma fonte, Ele te dá uma unção. A unção não seca nunca, a fonte não seca nunca. Nós somos multiplicadores dessa fonte e dessa unção. Eu queria, com toda humildade, mas também com muita sinceridade, dizer que a partir daí, Deus já permitiu que eu pudesse ser usado para comprar propriedades para o ministério, para adquirir propriedades pessoal na minha vida, que Deus também já tem me usado para reverter situações de crise, situações de falência, situações onde as pessoas não têm uma direção clara de como entrar num posicionamento para ter um recomeço, né? E hoje, depois de 40 anos de ministério, eu quero dizer que aquilo que Deus acrescentou na minha vida não é para ser guardado, é para ser compartilhado. E se em algum momento essa mensagem
chegar em algum coração que estiver passando por alguma situação e precisar de um aconselhamento, de um acompanhamento, de uma direção para buscar essa sabedoria divina para novos começos, conta comigo, entre em contato. Davi vai compartilhar aí as redes sociais e o contato. Nós estamos aqui com muito desejo de servir e transferir essa unção que não é minha, ela vem de Deus e ela vai acompanhar, abençoando a vida de outros. Então, fica esse recado e fica essa chamada para a provisão sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas. Não perca a oportunidade, hein, gente? Deus abençoe. Obrigado, Davi Maia, por agradeço, essa experiência maravilhosa de compartilhar um pouco tem muita coisa, né, dessa caminhada do que Ele tem feito por nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se o senhor puder também fazer uma oração abençoando. Aleluia. Pai, o Senhor me deu essa palavra, Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, guiar-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, te darei conselho sobre os meus olhos. Essa é uma palavra de destino. Essa é uma palavra que transforma a vida de qualquer pessoa que dá ouvidos à tua voz. Eu oro, aquelas pessoas que vão ouvir esse podcast, Senhor, que elas possam buscar e receber de Ti a instrução, o guiar, o ensinar e ter os Teus olhos. E que debaixo da Tua direção vençam todas as dificuldades e se tornem frutíferas para a glória do Teu nome. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Vocês viram aí, né? Vale a pena compartilhar, se possível, né? Como eu disse, comente, curta, porque isso vai fazer com que esse vídeo possa alcançar um maior número de pessoas e serem abençoados, assim como você foi. Tá bom, gente? Que Deus abençoe rico e poderosamente. Apóstolo. Uhul! Que honra, que privilégio. Uma alegria grande estarmos juntos para servir a Deus. Aprendi demais hoje através da sua vida. Deus abençoe. Beijo, gente. Fiquem na paz.